Boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade, né, do convite de estar num evento tão importante como é o Fórum Delta 9, que, ao meu ver, já se consolida como um evento de referência no tema da cannabis. E a gente sabe que no Brasil, desde 2014, principalmente, esse tema vem ganhando muita relevância. E o destaque do estado do Rio Grande do Norte, com certeza, se deve a vários atores e a organização do Fórum Delta 9, assim como o Marcha da Maconha, Instituto do Cérebro, que vem sempre apoiando. É fundamental para que eventos como esse, que são de extrema importância, a gente sabe disso, de estar trazendo esse tema para a discussão pública, porque essa correlação de força que vem da população que vai fazer com que a política de regulamentação ela venha mudar, né? Mudar para melhor, para uma necessidade. E é isso que a gente vem mostrar aqui, vem mostrar através de ciência a necessidade urgente de uma política de regulamentação diferente da que a gente tem nos dias de hoje. Bom, já foi apresentado, eu sou médico de formação, fiz minha especialização com a residência médica em acupuntura e pós-graduação em dor, posteriormente em neurociências aplicadas pelo Hospital das Clínicas. Eu iniciei essa especialização em 2014, o mesmo período onde eu também começo a prescrever e pesquisar cannabis, que para mim o 4º Simpósio Internacional do Uso da Cannabis Medicinal lá em São Paulo foi fundamental, organizado pela Unifesp, para poder estar dando início a essa pesquisa e perceber que a ciência canabinoide ela tem uma extrema importância nesse século. Aqui são os conflitos de interesse, né? Eu faço parte de 3 associações a acolher lá em Pernambuco. A gente tem aqui a CANAP também, tem uma AME lá em Pernambuco, são associações parceiras que a gente vem trabalhando nessa perspectiva de organizar e promover o que a gente chama de uma desobediência civil organizada para poder colocar pressão nas decisões públicas. A Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis, no qual eu sou membro associativo, e a Cultive, né, que é a associação também de São Paulo, Associação de Cannabis e Saúde. Pode passar. Lembrando que esse conflito de interesses, na verdade, eu me refiro a dizer do que eu faço parte, mas quem trabalha com a associação sabe que a gente não é remunerado com isso, né? As associações, elas, além dos associados pacientes, que são aqueles que vão passar por uma avaliação médica, que é quem caracteriza o usuário como paciente, e tem aqueles colaboradores, e aí é onde a gente entra com esse papel fundamental. Então, quando a gente faz a defesa do uso da maconha medicinal, diferente dos conflitos de interesse de parte do governo federal, de integrantes do Conselho Federal de Medicina, o nosso é voltado para garantir essa autonomia para esses pacientes. A minha palestra hoje, né, a conversa que eu vou ter com vocês, é uma palestra bem técnica, na verdade, é um pouco diferente do formato de outras palestras que eu dei anteriormente, onde a gente trata de abranger o tema político, que é muito importante, é algo que eu sempre trato no consultório, tendo em vista que o tabu ainda é algo que impede aqueles pacientes que insistem em acreditar que a maconha ela é maléfica. Então, a palestra de hoje é uma palestra voltada para o tratamento da dor. Eu vou tentar explicar de uma maneira da mais simples à mais complexa, né, como é que se dá o papel do sistema endocannabinoide na dor, o próprio mecanismo fisiopatológico da dor. Já adianto as desculpas para aqueles que têm um conhecimento mais profundo, eu vou usar termos dos mais comuns para que todos possam entender, até os mais complexos. Mas eu acho que o mais importante daqui é que mesmo aquela pessoa que não é profissional de saúde, mesmo não aprendendo todos os nomes complexos que vêm aparecer, vão entender qual é o mecanismo onde a maconha ela trata a dor. E o próprio tema por si só, ele já é um tapa no Conselho Federal de Medicina. Não só no Conselho Federal de Medicina, como no Ministério da Cidadania, como também na Associação Brasileira de Psiquiatria, porque quando a gente fala do tratamento da dor, necessariamente a gente vai precisar dos elementos presentes na cannabis, que não é só o canabidiol. Então a gente tem os flavonoides, agora esse ano saiu um estudo mostrando o poder inflamatório e analgésico, e a gente tem principalmente o que é taxado como grande vilão por esses proibicionistas, que é o Delta 9, nome do evento, o tetraidrocannabinol, o THC, que joga um papel fundamental, explicando por que alguns pacientes que procuram para fazer o tratamento com a dor e usam o canabidiol isoladamente não conseguem ter tanto sucesso como aqueles que usam o extrato integral. Então, quando a gente recorre esse conceito de dor
é um conceito que vocês vão ver muito repetido, porque é o conceito da IASP, Associação Internacional de Estudo da Dor, na qual a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, SBED, é filiada, que traz esse conceito de sensação e experiência emocional desagradável associada à lesão tecidual real ou potencial ou descrita em termos desta lesão. Esse conceito ele é muito importante. Por quê? Porque a dor ela não está relacionada somente o grau que o paciente sente a dor não está relacionado somente pela lesão tecidual. Um exemplo clássico que a gente consegue colocar em torno disso é a própria fibromialgia. A fibromialgia, o paciente que sofre de fibromialgia é um paciente que ele sofre muito porque ninguém acredita, ou quase ninguém acredita na doença dele. Familiares ou entes queridos passam a duvidar e patrão piorou ainda. Por quê? Porque o diagnóstico da fibromialgia ele é clínico, ele é dado no consultório, não é através de exame. Até se utilizam termografias, ou outros exames para descartar o diagnóstico, mas o diagnóstico ele é clínico, mostrando que a dor ela passa por um processo de percepção no sistema nervoso central. Então, nem sempre aquele grau de dor que o paciente relata vai estar... Nossa, muito obrigado, minha palestra vai ficar mais bonita. Tire uma foto, por favor. Vou ficar aqui. Uhul! Gostei. Então, a grande estrela, né? Então, é muito importante, quando a gente escuta um paciente de dor, a gente primeiro tem que acreditar. O paciente está referindo que tem dor, então o paciente, a gente tem que acreditar, porque isso passa por uma percepção também. Inclusive, tem um estudo que eu apresentei no curso de prescrição em Natal, no começo do ano, da Neurology, que mostra como o THC, inclusive eu não trouxe isso aqui porque eu já falei nisso esse ano, como o THC, ele age não só na área do cérebro responsável pela captação da percepção de dor, da lesão tecidual, que é o córtex parafrontal dorsolateral, ele age também no giro cingulado anterior, que é responsável pela percepção da dor, para vocês terem uma ideia da importância. Pode ir colocando até preencher. Então, aqui a gente tem a prevalência, aqui a gente tem a prevalência, que são os índices de casos antigos e casos novos. Então, quando a gente fala de dor, imagine o impacto econômico, e aí a gente entende também o porquê do lobby, de muitas pessoas não quererem a maconha regulamentada, porque 1 a cada 5 pessoas no planeta sofrem de dor crônica. Quando a gente fala de dor crônica, eu vou falar mais com mais detalhes na frente, a gente dor aguda e crônica é com respeito ao tempo de instalação. E aí no Brasil isso é variável, Segundo o Tratado de Dor da SBED, publicado em 2017, a taxa de dor, a prevalência, melhor dizendo, de dor entre os brasileiros, ela vai variar de acordo com cada região, mas ela vai variar de 30% a 75% aproximadamente. Ou seja, 1 a cada 3 pessoas ou 3 a cada 4 pessoas sofrem com dor crônicas, e ela é mais comum em mulher, no sexo feminino, tendo 1,5 bilhões de pessoas no mundo que sofrem de dor crônica. Pode passar? Bom, e por que existe um aumento de casos, da prevalência de dor crônica? Algumas explicações, A alimentação, é claro que a gente modificou, hoje a gente tem o consumo de alimentos pró-inflamatórios, se é que se pode chamar de alimentos ou produtos pró-inflamatórios disponíveis, dos processados, o aumento da população idosa, condições progressivas crônicas, a cura de doenças com morbidades residuais, o próprio paciente que sofre um trauma, hoje ele consegue se recuperar melhor. Então, esses pacientes sobrevivem sofrendo de dor crônica, fazendo com que aumente essa prevalência desses casos. A causa da dor. Bom, a causa da dor vão ser diversas. A gente conhece várias causas da dor relacionada à causa traumática, que é autoexplicativo, expansiva, os processos tumorais, quando começam a comprimir mecanicamente, isquêmica, o infarto talvez seja o exemplo mais clássico, tóxico, infecciosa, metabólica, a gente tem a neuropatia diabética, que é de origem metabólica, carencial, a deficiência de vitamina B12, provocando neuropatia periférica. Então, são múltiplas as causas, e quando a gente vai fazer o tratamento do paciente de dor, com certeza é um universo, São vários os recursos hoje que se tentam para aliviar, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, só que esses tratamentos eles ainda são insuficientes. E aqui a gente tem uma explicação
do que seriam as etapas, né, da dor, do mecanismo da dor. Então, você tem aqui o estímulo, né, que aqui ele traz como uma chama. Esse estímulo ele é transmitido por um nervo periférico que chega até o corno dorsal da medula espinhal e vai levar até o sistema nervoso central. Quando chega no sistema, na verdade, quando a gente fala do funcionamento do aparato neurológico, a gente fala do funcionamento de células, né? E aqui a gente tem a ilustração do neurônio. Então, aquilo que foi explicado pelo Dr. Tarcísio sobre a hiperexcitabilidade, a gente está se referindo de comunicação que existe entre as células, que são os soldados que funcionam em cada aparato, e aqui é como se fosse um close, né, um zoom dessa comunicação aqui dos neurônios. Então, cada vez que vocês verem uma figura como essa, a gente está tendo aqui a terminação de um neurônio se comunicando com o outro. E essa comunicação ela se dá através, né, uma comunicação neuroquímica, através de neurotransmissores, lembrando que o sistema nervoso ele funciona hiperexcitando, ou seja, estimulando, ou inibindo, seria freando. Aqui, falando sobre alguma das vias da dor, a neoespinotalâmica, que transmite a dor de forma mais rápida. Por quê? Porque ela é transmitida pela fibra A delta. Inclusive, assim, falando um pouco até da acupuntura, quando a gente faz o agulhamento, um dos mecanismos de ação é porque a gente ativa essa fibra A delta, e ela é mais rápida do que a via mais antiga, a paleoespinotalâmica, que conta com a transmissão através de fibra C. Essa fibra C, elas são amielínicas, né, como a gente pode ver aqui. O papel da mielina ele é fundamental na transmissão da dor, porque quando a gente recebe o estímulo, que ele é transmitido pelo nervo, essa transmissão ela é saltatória aqui, ó, através dessa fibra mielínica. E quando ela carece de mielina, que é o que acontece no sistema nervoso central, por exemplo, de um paciente com esclerose múltipla, essa transmissão ela é mais lenta. Então, a fibra A delta ela é uma das vias utilizadas, que é a via neoespinotalâmica, e a gente tem a paleoespinotalâmica para exemplificar para vocês. Aqui está um vídeo que vocês vão ver, né, isso que eu expliquei anteriormente, uma agressão aqui, como se fosse uma furada, chegando o estímulo até o nervo periférico, que vai levar esse estímulo até o sistema nervoso central, mostrando essas etapas, que é a de transdução, que é a transformação desse estímulo em estímulo químico, como eu falei, que são aqueles bioquímicos, e a partir dessa transdução, aí ele passa para a etapa de transmissão, que já é o estímulo sendo levado até o seu destino final, que aqui passa pela medula espinhal, chegando ao sistema nervoso central. Nesse processo, a gente tem a modulação, nessas etapas. Entendendo a modulação, ela, depois que passa por esse processo de modulação, chega na área do cérebro, que foi o que eu falei da percepção. Então, aí a gente tem as 4 etapas do mecanismo. Aqui tem a liberação, né, dos fatores pró-inflamatórios. Então, a gente tem as 4 etapas do mecanismo da dor. É importante isso aqui, bastante importante o conhecimento, porque a gente, quando vai tratar a dor, a gente vai pensar em interferir em cada uma dessas etapas. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar o uso de anticonvulsivantes, por exemplo, no tratamento da dor, a pregabalina, a carbamazepina, a gabapentina. E por que se usa anticonvulsivante no tratamento da dor? Porque eles agem justamente como moduladores da dor. E a cannabis, né, com os seus canabinoides, com os seus compostos, os flavonoides, o seu efeito, o entorrege efeito, que é o efeito comitiva, que já foi comentado aqui anteriormente, ele age não só nesse papel anti-inflamatório e analgésico da primeira etapa de transdução e de transmissão, como também de modulação e percepção. Ou seja, os canabinoides eles conseguem intervir em todas as etapas de transmissão da dor. Como eu falei anteriormente, a gente fala da dor aguda e crônica. Elas têm mecanismo de ação diferente. Percebam que nos receptores de dor dos nervos periféricos, quando eles são ativados, como a gente viu, ele provoca essa inflamação, aquele descrevendo aquilo que a gente viu no vídeo, né? Nervo da periferia enviando sinal de dor através do gânglio da raiz dorsal da medula, chegando ao sistema nervoso central. Quando a dor é aguda, a sinalização geralmente acaba quando o estímulo cessa. Então, o mecanismo da dor aguda, ele é mais simplório.
Você tem o estímulo, que naquele caso apareceu como uma chama, atingindo os receptores específicos, termoceptores ou nociceptores, se for outro tipo de estímulo. E uma vez que você consegue tratar aquela sopa inflamatória, que eu vou falar o que é essa sopa e quais são os elementos que contém nela, assim, de uma maneira não tão abrangente para não ser cansativo, mas você trata, você trata a sopa inflamatória e aí você tomou um anti-inflamatório, um analgésico, que pode ser a cannabis ou a gama de medicamentos que são utilizados, a dor já cessa. É muito comum a gente ter uma pancada, fez uso de anti-inflamatório, melhorou e está tudo certo. No caso da dor crônica, a gente tem um mecanismo de ação diferente. Quando a sinalização da dor persiste, com o tempo ela pode levar a alterações. Então, assim, de uma maneira bem tosca, eu falo para os pacientes assim, imagina que você tem um estímulo perene, constante, e de tanto você receber esse estímulo, que chegou lá na percepção do sistema nervoso central, você tem uma alteração neurobiológica, que é o que está falando aqui, você tem alterações que vai fazer com que, mesmo que depois que cesse o estímulo, aquela dor ela perdure. Um exemplo muito clássico que muitos já ouviram falar é a dor em membro fantasma. Aquele paciente que tem uma lesão, vamos supor, no pé, e ele, por alguma razão, tem um critério de amputação e continua sentindo dor naquele pé que não existe. E muitos falam, não, é psicológico. Não, não é psicológico. O que aconteceu aí foi um fenômeno chamado de sensibilização central, que é justamente essa alteração no sistema nervoso central que continua estimulando essa área da dor. Aqui é uma ilustração do que seria aquela modulação imunológica da dor, que eu falei da sopa inflamatória. A gente tem dores causadas por diversos tipos de doença, e entre elas a gente fala doença autoimune. Mas não precisa ser um diagnóstico necessariamente dentro das doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia. Não. Todos esses processos, se você vai estudar sobre o autismo, tem um processo imunológico importante? Claro que tem. Se você vai estudar a dor crônica, tem um processo imunológico? Tem, independente que seja uma doença autoimune. Então, o sistema imunitário, imunológico, ele está necessariamente vinculado ao tratamento desses diagnósticos. E aí eu vou detalhar um pouco mais na frente de como os canabinoides interferem nessa sopa inflamatória, nessas citocinas, inibindo as que são pró-inflamatórias, aquelas que provocam, né, aquela percepção de dor, e aquelas que são anti-inflamatórias. E quais são os desafios do tratamento da dor? O especialista de dor, o que é que ele encontra como desafio? A baixa eficácia. A gente vê que, mesmo com tantos recursos que existem hoje, é difícil, é um desafio, melhor dizendo, tratar o paciente de dor. Toxicidade excessiva. E aí eu vou falar um pouco mais lá na frente, a importância que tem a introdução dos canabinoides, saiu até essa semana numa revista, falando da importância dos Estados Unidos terem regulamentado em alguns estados, e tanto o uso social, né, dito recreativo, como também o uso terapêutico, porque diminuiu o número de mortes por uso de opioides em quase 50 mil. Então imagine que nos Estados Unidos, um estádio de futebol que cabe 50 mil pessoas deixaram de morrer depois da introdução dos canabinoides, conseguindo reduzir essa toxicidade provocada, e eu estou citando os opioides, mas por diversos medicamentos alopáticos. O acesso insuficiente, né, o custo exorbitante. Eu estava até comentando que a gente foi fazer uma trilha lá na Chapada Diamantina, e eu falei, vamos comprar algumas coisas aqui para dor. É caro demais tratar paciente de dor, porque o preço é muito caro e a gente está lidando com pacientes que têm desde paciente que tem recurso e paciente que não tem recurso. E quando a gente fala disso, aqui a gente vai ter que discutir também a política canabinoide. Que tipo de política de regulamentação que a gente quer? A gente não quer só que as pessoas entendam que a maconha ela é boa para tratar a dor. A gente quer que as pessoas entendam que ela é boa para tratar a dor, mas que ela tem que estar acessível para os pacientes do SUS. Levando em conta que o SUS não se acabe, né? E a segurança do paciente, né? O paciente, quando a gente vai tratar a dor, a gente tem que ter um manejo importante, porque
nos efeitos colaterais que esses medicamentos produzem, eles terminam sendo muito perigosos. E é algo que os canabinoides eles conseguem se destacar, que é na sua segurança. A gente sabe que, devido a poucos receptores no tronco encefálico de canabinoides, ela não provoca a depressão cardiorrespiratória, fazendo com que não exista na literatura universal nenhum relato de um ser vivo que tenha vindo a óbito com o uso da cannabis. Alguns estudos estão trazendo, né, o uso de canabinoide isolado, trazendo casos de comprometimento da vida do paciente, mas não da cannabis como tal. Isso aqui é um relato de caso de um paciente de 34 anos que eu atendi lá em Fortaleza, que ele, em 2005, foi mergulhar numa piscina, né, e machucou, teve uma fratura de C5 e evoluiu com a tetraplegia. Tentou o tratamento com as células-tronco, que também não resolveu, muito pelo contrário, ele evoluiu com mais dor. E aqui é a gama de medicamento que os pacientes de dor, né, no caso de trauma raquiomedular, costumam usar. O baclofeno, que é usado para o espasmo, né? O paciente de trauma raquiomedular, ele costuma cursar com dor e o espasmo. Quando você vai deslocar ele de uma cadeira de roda para a cama, ele dá aquele espasmo, né? Então, são diversos medicamentos e eu fui atender ele em 2016, orientei, como eu faço com todos os pacientes, quais são os trâmites que existem para iniciar o tratamento com a cannabis medicinal, que alguns preferem por importar, que é um dos caminhos, alguns obrigam o Estado a estar comprando importado, e outros decidem por plantar, que é a via que a gente mais recomenda. E foi o que esse paciente fez, e a partir de que ele começou a plantar e fazer uso da sua própria produção, ele teve uma redução expressiva, né, que isso daqui eu não detalhei ao longo do tempo, que ele teve melhoras em algum tempo, e outras ele se manteve reduzindo de 9 até 6, retirando o tramal, que vinha causando uma constipação crônica importante, e gabapentina e outros medicamentos. Esse paciente relatou alguns efeitos, né, adversos, como boca seca, aumento do apetite e sonolência leve, e aí vocês percebem que são efeitos que são bem mais brandos do que efeitos colaterais de outros medicamentos alopáticos convencionais, né? Quando a gente avalia na clínica o paciente de dor, é importante a gente aplicar as escalas, lembrando que quando se trata a dor, a gente tem que pensar se a gente está tratando um sintoma ou se a gente está tratando o diagnóstico como tal, a doença como tal. Por quê? Porque o sintoma é aquele paciente que recebeu um trauma e você vai lá, tenta fazer um tratamento anti-inflamatório e rapidamente, né, como uma dor aguda, ele deve melhorar. Mas existe aquele paciente que a dor é a própria doença, né? Então, é importante avaliar o paciente, é importante diagnosticar, diagnosticado você controlar. Então, veja, não é receber um paciente de dor e falar, você está com dor, toma aqui um remédio para dor, sem olhar para o paciente e sem examinar o paciente. Porque se você colocar um medicamento para dor sem avaliar, você pode estar enmascarando um problema que o corpo está gritando. Então é importante você avalia, você diagnostica e aí sim, aí você vai fazer o tratamento de dar um conforto para esse paciente, mas não porque você está enmascarando, é para dar a oportunidade dele seguir com a terapia. Você tem que controlar e tentar eliminar a dor. E essas são escalas que são usadas internacionalmente para a gente avaliar o paciente antes e depois e ter uma fidelidade maior na resposta do tratamento. Aqui é a escala da Organização Mundial de Saúde, preconizada pela própria Organização Mundial de Saúde, onde fala que a dor leve a gente deve usar o analgésico anti-inflamatório não esteroide, não hormonal, dor moderada, opioide fraco com analgésico anti-inflamatório, e a forte, aqui já entra os opioides mais fortes, né, como a metadona, por exemplo. E tudo que você tiver em mãos, na verdade. Vale lembrar também, claro, óbvio, que o tratamento da dor, como eu falei que ele é um tratamento universal, não se trata só de tomar remedinho, nem mesmo só de fazer uso da cannabis, né? Então, assim, vamos chamar o paciente de dor e falar para ele que, em primeiro lugar, está contraindicado o repouso absoluto para qualquer paciente de dor. Isso já está batido em congresso, não tem nem graça mais. Então, aquela recomendação de repouso absoluto, ela está contraindicada. E por isso que é importante a gente controlar a dor para dar a oportunidade do paciente recorrer a algumas terapias, né? E a gente tem na prática da meditação, a alimentação, a psicoterapia, a acupuntura, a fisioterapia, enfim, o neurofeedback, são inúmeros os recursos que hoje a gente utiliza para tratar a dor
e o tratamento farmacológico ele vem como um auxiliar. E aqui a gente tem uma gama de medicamentos utilizados aqui no tratamento da dor, como os opioides, a capsaicina, beta-bloqueadores, né? A gente vê o propanolol sendo usado na enxaqueca, para usar intercrise na enxaqueca, os triptanos para usar durante a crise, os antiespasmódicos, eu citei aqui o baclofeno, benzodiazepínico, enfim. Uma gama de medicamentos, e nem com isso conseguiu controlar todos esses sintomas e alcançar o objetivo. Vou acelerar um pouco mais. Quando a gente fala do histórico da dor, da cannabis no tratamento médico, ela é tão antiga quanto a própria medicina. Por quê? Porque a primeira farmacopeia descrita na literatura, que é a farmacopeia chinesa Pentsu do imperador Shenun, há quase 5.000 anos já tratava a cannabis, tratando diversos acometimentos, e a dor já estava aqui presente. Então, o tratamento da dor utilizando a cannabis, ele é tão antigo quanto a medicina. Só quem não descobriu ainda isso, ou não quer descobrir, ou quer continuar enganando, é o Conselho Federal de Medicina e o governo federal, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que insiste em dizer que é só o canabidiol. E os pacientes que precisam de THC? Isso porque eu estou me detendo no tema da dor, mas existem outros diagnósticos que necessitam de outros canabinoides. O sistema endocannabinoide aqui, eu não vou cansar vocês, mas como eu falei anteriormente, isso aqui é uma ilustração da terminação de um neurônio e outro, e aqui a gente tem os receptores, né, o CB1, mais presente no sistema nervoso central, e o CB2 nas células imunes, os nossos endocannabinoides, né, a anandamida, araquidinoil etanolamida e o araquidinoil glicerol, né, o 2-AG, as enzimas que produzem e as enzimas que degradam. Então, para a gente entender, quando a gente vai estudar sobre a dor, os canabinoides, os endocannabinoides, os fitocannabinoides, os canabinoides sintéticos, tratando a dor, eles vão aqui, eles vão interferir na quantidade de endocannabinoides, eles vão inibir enzimas que degradam, estimular enzimas que sintetizam. Então, eu vou estar falando um pouco sobre a FA, a MGL, e vai ser justamente nisso. Quando a gente inibe aquelas que degradam, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo com que ela fique mais tempo circulante, né? Quando você vai tratar um paciente de dor, você tem que entender que você não trata só a dor, né? É muito compreensível que o paciente, quando você faz a história clínica, você vai ver que o paciente, vamos lá agora, saúde mental, como é que você está? Ansiedade e depressão, transtorno de humor é muito comum. Mas por quê? Não, todo mundo sabe. É difícil entender que um paciente que fique com dor crônica o tempo inteiro, ele curse com ansiedade e depressão? Não. E principalmente quando a gente recorre aos conhecimentos da neurociência. Existem alterações neurobiológicas que fazem com que o paciente ele curse com transtorno de humor e com outros acometimentos. E olha aqui, eu digo para os pacientes, quando a gente entra com tratamento com extrato da cannabis, a gente não está pensando só em tratar a dor, não está colocando mais um remedinho na prateleira. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide ele é um maestro que interfere em sistema cardiovascular, sistema reprodutor, sistema respiratório, sistema neurológico. Então é isso que a gente está pensando em tratar. A gente está tentando, é a homeostase, é o equilíbrio, é o tratamento da dor, é o sono, é o apetite, é o crescimento ósseo, é a imunidade. Então não é só mais um medicamento na prateleira. O que a gente está tentando é uma política de regulamentação que a gente tenha o óleo estabilizado, para que quando o paciente se dê com aquele padrão daquele óleo, a gente tenha a oportunidade de repetir, para que ele possa ter esses benefícios, não só no tratamento da dor, mas de tudo isso, é buscar esse equilíbrio. Aqui é um estudo, né, que está dentro dessa meta-análise, onde pegaram animais como camundongos, é um ensaio pré-clínico, fizeram uma lesão por constrição crônica, né, eles abriram e comprimiram o nervo ciático. Esses ratos, eles apresentaram sinais de comportamentos interpretados como dor, bem interpretados nos ensaios pré-clínicos, como autonomia moderada, proteção, lambida e claudicação da pata traseira. E quando se introduziu os análogos, que são similares dos canabinoides, eles suprimiram o comportamento nociceptivo. Ou seja, a potência desses análogos, como esse que está aqui citado, na dosagem de 0,1 miligrama por quilo, reduziu a alodínia. O que é a alodínia? A alodínia é aquele conceito que a gente fala. Sensação dolorosa frente a um estímulo não doloroso. Aquele paciente que sente dor só de passar o dedo assim na pele. Ó.
É para sentir dor, passar o dedo na pele? Não. Então, sensação dolorosa frente a um estímulo não doloroso. É muito comum em paciente com dor neuropática. E eles aliviam o quadro de alodina, hiperalgesia. E olha que coisa interessante. Foi mais significativo quando ele administrou antes da cirurgia, durante 7 dias, e 2 semanas seguintes. Isso é muito importante, esse dado. Sabe por quê? Porque a gente vê que na dor aguda, os canabinoides, ele tem um efeito controverso. Tem pessoas que pioram. Então fala, vou arrancar o dente, vou usar maconha. Cuidado, ele pode piorar sim. Agora, tem estudos que mostram a melhora. Só que quando eles fizeram isso no ensaio pré-clínico, introduzindo os canabinoides antes da cirurgia, os pacientes cursaram com melhora da dor. Imagine isso, a importância disso se a gente aplicar na ortopedia. Aqui, outro estudo onde eles inibiram o CB1, o receptor CB1, aumentar, e, portanto, foi um aumento induzido da dor, redução na preferência de sacarose na atividade da gaiola doméstica, mostrando, né, essa percepção de dor, e inibição do receptor CB2, comportamento de dor exacerbado. Quando... Peraí aqui, desculpa. O CB1 e CB2 agonista do receptor produz efeito antinociceptivo, ou seja, quando inibe a ação dos canabinoides, piora o quadro de dor. A gente teve uma discussão agora no Senado, no dia 9, né, e depois de 5 anos do Conselho Federal de Medicina mandar uma resolução que está vigente até hoje, a resolução 2103/2014, que ela é muito restritiva para o médico prescrever. Aí eu esperei, né, 5 anos, o Conselho Federal de Medicina vai para o Senado para discutir, me manda um médico, um representante, que foi citar o rimonabant, né, para provar que a maconha causa depressão e suicídio, e foi citar o rimonabant, que era a base de canabinoide. Esse medicamento, ele entrou no mercado em 2006, porque ele inibia os endocannabinoides. É por isso que ele teve que ser retirado do mercado. Ele não era composto de canabinoide, ele inibia a ação dos canabinoides. E é por isso que os pacientes cursaram com depressão. É por isso que os pacientes cursaram com alto índice de suicídio. Então, o médico foi lá para dar uma informação contrária. Uma informação mentirosa que não se sabe se por má fé ou por incompetência. Né? E no final ainda disse, nós torcemos para que haja uma política de regulamentação e que a ciência avance. A gente não precisa de torcida do Conselho Federal de Medicina. Deixa eles torcerem para o time de futebol deles. A gente precisa que eles se atualizem e que, pelo menos, se não gosta da maconha porque tem preconceito, vão estudar o sistema endocannabinoide, que vocês vão chegar lá. Vocês gostam da polêmica, né? Vocês vieram para isso. Que bom. Então, olha aqui, ó. Aqui são ações anti-inflamatórias, né? Aumentação de anti-inflamatória da interleucina 10, né? Diminuindo a ação pró-inflamatória da interleucina 1 beta. E aqui são sinalizações de vias inflamatórias, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, porque meu tempo ele já está se esgotando. Então, existem vários potenciais mecanismos neuronais. O CBD ele pode atuar como um modulador alostérico, né? Ou seja, se ligando a esses receptores opioides, lembrando que os receptores canabinoides eles são 10 vezes mais numerosos que os receptores da morfina. Agonista dos receptores CB2 pode produzir... Isso aqui, na verdade, está descrevendo, né, algumas ações que eu tinha falado como modulador inflamatório. Né? Os opioides exercem seus efeitos farmacológicos. Né? Opioides incluem depressão psicomotora, aquilo que a gente tinha falado. Estudo sugere, né, nesse estudo sugere que o THC possa aumentar o efeito antinociceptivo da morfina através de receptores, ativação dos receptores kappa e delta. Ou seja, vocês vão escutar que existe uma ação sinérgica dos canabinoides com os opioides, ou seja, uma ação somatória. E é por isso que a gente consegue reduzir a dose desses opioides. Mas não só por isso, porque os canabinoides também interferem na fabricação dos nossos opioides naturais, como é, por exemplo, no caso aqui citados, as endorfinas. Isso aqui é uma meta-análise, não é uma meta-análise extensiva, que cada ponto desse vale um debate, mas o que eles vão mostrar nessa meta-análise é que os canabinoides são efetivos para diferentes tipos de dor, como neuropatia, fibromialgia, esclerose múltipla, câncer, neuropatia diabética, dor refratária devido à esclerose múltipla, artrite reumatoide. E aí, como eu falei, nessas doenças autoimunes, ela ganha um plus de atenção especial,
porque quando você vai tratar de uma doença autoimune, um dos objetivos é você modular o sistema imune, né? Porque esses pacientes eles usam imunossupressores. Então, como a cannabis, os canabinoides, eles têm essa propriedade imunomoduladora, fazem com que esses pacientes eles entrem no período de remissão, fica muito tempo sem sentir dor. E quando vem até a crise de dor, a gente usa na perspectiva anti-inflamatória e analgésica. Aqui são mais alguns estudos mostrando a aplicação na dor neuropática. Aqui tem muito a ver com aquele dito, né, que vocês vão escutar muito, de que maconha menos é mais. Olha lá, uma dose de THC de 29% mostrou-se tão eficaz como uma dose maior no estudo da espasticidade. E aqui, ó, percebam, vaporizado e fumado. Eu vou falar um pouco sobre a via da administração. É claro que, quando a gente fala num contexto médico, o ideal para quem quer fazer a via inalatória não é a fumada, é a via vaporizada, apesar de já existir em Israel uma área para fumantes, né, para pacientes oncológicos. Claro, não de uma maneira irresponsável, por mais que alguém diga, não, é inconcebível que fumar alguma coisa pode ser terapêutico. Não, não é inconcebível. Por mais que a gente reconheça que existe um malefício da fumaça, da combustão, assim como existe o malefício de tomar alguns alopáticos, algumas vezes o risco-benefício ele vai valer a pena. Nesse último estudo aqui, duplo cego, placebo controlado, conduzir pacientes com neuropatia periférica diabética. Quantos casos a gente não tem de neuropatia periférica diabética? Em posto de saúde, não precisa ir muito longe. Aqui são alguns produtos que estão listados na Anvisa, onde o médico ele deve prescrever alguns deles para quem quer solicitar importação. Isso aqui é uma determinação da própria Anvisa, não seria uma propaganda especificamente. E a gente tem disponível no mercado alguns medicamentos que contêm. Esses aqui são a base de CBD, porque na lista da Anvisa eles não permitem a importação do THC. E aqui são alguns medicamentos já sintetizados à base de THC, com exceção do Mevatil, que já está sendo vendido aqui, ganhou registro na Anvisa em 2017, está sendo vendido na Drogazil pela bagatela de R$ 2.800, para o paciente de esclerose múltipla, quando em 1996, lá no LAFEP, em Pernambuco, já houve um projeto para a produção de extrato à base de cannabis. E o que é que aconteceu? O autor do projeto foi excomungado, né? Só não foi linchado, mas o resto... Só não chamaram ele de arroz doce, mas... Então, em 96, o Brasil já poderia estar fabricando um medicamento à base do extrato da cannabis. E aí foi negado, e quando você vê aqui, ó, você vê em 2017, 21 anos depois, a gente recebe um produto importado. Lembrando que produto à base de THC a gente ainda não prescreve no receituário. Tudo são flores? Não. Existem efeitos colaterais? Existem, mas são efeitos mais brandos, né? E são efeitos que são facilmente reversíveis. Além de ser facilmente reversíveis, ele vai depender para que paciente isso se torna efeito colateral. Ah, eu tive um efeito colateral de boca seca. Se você perguntar para o paciente de esclerose lateral amiotrófica ou de Parkinson que cursa com a cialorreia, esse efeito colateral para alguns pode ser um efeito benéfico. É claro que tem efeitos colaterais que são efeitos indesejados para qualquer pessoa, como ansiedade, a chamada bad trip, né, que é aquela crise de ansiedade, que é nada mais que uma síndrome do pânico. A gente consegue conter de maneira mais tranquila. Como é que ela provoca diarreia e constipação intestinal? Como é que ela trata a ansiedade e desencadeia a ansiedade? Vai depender do perfil e do tipo da maconha que você está usando. Do perfil do extrato, de que ele é rico em quê? Em que canabinoide? E aí é que ele vai... E é por isso que a gente fala que o extrato que é utilizado para um paciente com diagnóstico não necessariamente vai ser utilizado da mesma forma para outro. Ou seja, um paciente que tem um diagnóstico oncológico, ele faz, né, certamente ele vai fazer um uso de um extrato diferente do paciente com um transtorno do espectro do autismo, por exemplo. Aqui a gente tem as vias de administração, tem a via oftalmológica de um colírio desenvolvido lá na Jamaica, que tem CBC, CBG, um papel de diminuir a pressão intraocular. A gente sabe que a maconha ela trata o glaucoma. E também os canabinoides têm estudos mostrando não só a diminuição na pressão intraocular, como também o seu papel neuroprotetor na retina e no nervo óptico. Infelizmente, a gente não tem acesso a esse colírio para fazer o uso oftalmológico. Temos também a via endovaginal, que inicialmente quem se beneficia são o mercado
voltado para sexy shop, porque ele melhora o desempenho sexual feminino, melhora o orgasmo, e aí há quem diga, não, mas isso aqui também é saúde. Isso aqui é saúde. São muitas as pacientes que a gente atende no consultório que cursam com um problema durante o ato sexual, e isso daqui é saúde, a gente tem que estar atento. E recentemente Israel está em desenvolvimento ainda um estudo, em continuação, para tratar a endometriose, também fazendo uso endovaginal. A via retal, que existe muito tabu, mas deveria ser mais utilizada, porque devido à rica vascularização na região anal, no reto, ele tem uma fácil absorção e cai direto na corrente sanguínea, aproveitando melhor a biodisponibilidade, né? Aí a gente tem também a via tópica, através de pomadas, ungüentos, dermopet. A gente sabe que o que a gente utiliza, como foi falado aqui na palestra das colegas da nutrição, a gente pode utilizar a planta como um todo, mas quando a gente fala dessa produção, desse tratamento especificamente, a gente fala da gordura que está mais presente na superfície da flor, e aí essa gordura ela também pode ser transformada em pomada para tratar aquelas peles íntegras. Ela trata uma dor muscular, por exemplo, um tratamento local, e uma pele que tem uma porta de entrada, ou seja, uma lesão, o CBC e o CBG já têm uma propriedade conhecida como antibacteriana e antifúngica, assim como o ácido linoleico também tem um papel importante na cicatrização. E aí as duas vias mais faladas são as vias inalatória e a via oral. A via oral é a mais utilizada e é a que a gente coloca na prescrição. A gente tem que lembrar que quando a gente prescreve a via oral, a gente está procurando uma dose de manutenção. Ou seja, a via oral a gente tem aqui, se a gente fosse desenhar um gráfico, ela demora para começar a fazer o efeito, demora fazendo o efeito lá em cima e demora para acabar o efeito. Quando você faz a via inalatória, você tem como se fosse um Alpe. Você começa o efeito rápido, tem um pico rápido e um declínio rápido. Né? Então, quando é que a gente prescreve a via oral. Mas quando é que a gente recomenda a via inalatória? A via oral, para todos aqueles pacientes que têm critério de fazer uso dos canabinoides, a via oral ela é mandatária. E quando é que a gente prescreve a via inalatória? Para aqueles pacientes que precisam de uma dose de resgate, uma dose de ataque. Se vocês colocarem no YouTube o vídeo do Parkinson Cannabis, vocês vão ver um policial aposentado que recebe a visita de um médico e ele, com um vaporizador de um extrato, ele rapidamente consegue conter ou melhorar o quadro de discinesia. Né? O paciente de Parkinson ele é muito comum ter aquela inclinação e rigidez postural, tremor em repouso. Então, quando ele faz a via inalatória, em minutos ele consegue alcançar esse efeito. De igual forma, também o paciente de dor. Paciente de dor, como eu tive um caso de nevralgia do trigêmeo, que responde muito bem aos canabinoides, ele melhorou substancialmente o paciente que tinha na escala de 0 a 10 uma dor em nível máximo, ideação suicida, insônia, depressão, ansiedade, e ele volta depois de 3 meses usando as gotas, referindo que ansiedade, depressão, insônia acabou, foi o termo que ele usou. E a dor ele ficou sentindo 10 minutos do dia somente. E essa dor já não foi na escala de 0 a 10, nota 10, foi 8. Aí eu falei para ele, qual é o horário que você está tendo essa dor? Ele, quando eu acordo, ao despertar, eu ainda sinto dor durante pelo menos 10 a 20 minutos. Eu falei, vaporiza. Porque aí você tem uma dose de resgate para ela ter uma ação rápida enquanto o óleozinho vai fazendo o efeito. Então, fica aqui o meu agradecimento, né? Fico aberto para mais esclarecimentos. Obrigado. Doutor Pedro, por que o THC é tão denominado assim como um demônio em relação ao CBD? Porque o senhor sabe, inclusive já ouvi o senhor dando palestra e disse que o THC é tão importante quanto o CBD, não é isso? Mas assim, às vezes você vê em muitos relatos de pessoas dizendo não, que o THC é o cara que não deveria existir. E, na verdade, a gente sabe que isso não é. Como o senhor pode explicar isso para as pessoas, para não ter esse tipo de sentimento em relação ao THC? Bom, se a gente for responder ao pé da letra, eu vou dizer que a razão
pela qual o THC é demonizado é uma razão política, né? Porque o THC, como ele provoca o efeito psicoativo, então ele é taxado como grande vilão, porque quando a gente fala do uso da maconha e das propagandas que houveram ao longo da história, principalmente do século passado, o que mais se bate é sobre o efeito psicoativo. Então, a gente sabe que o efeito psicoativo, que é um termo que eu acho até mal empregado, porque qualquer coisa que age no sistema nervoso central é psicoativo, mas quando fala de alteração do estado de consciência dessa coisa aí entra o THC. Então, o THC, ele é aquele canabinoide responsável por esse princípio psicoativo. Agora, a gente tem que lembrar que esse efeito do THC, que vez ou outra foi demonizado como psicoativo, né, que eu achei até interessante, porque o ministro lá, né, o Osmar Terra, lá no Senado, a explicação dele era assim, olha, a maconha ela é ruim porque mexe nos circuitos neurais. Falei, pô, você está falando aí, já está mexendo o seu, né? A não ser que... Então, esse conceito do que o que é que ele faz no sistema nervoso central depende. Esse efeito psicoativo também ele pode ser benéfico. A gente sabe que esse efeito psicoativo, por exemplo, para quem trabalha com a arte, por que a maconha ela ajuda os artistas na questão da criação? Justamente pelo efeito psicoativo. Por que a maconha ela ajuda no tratamento do estresse pós-traumático? Porque a gente tem que esquecer algumas coisas. Entendeu? Então, assim, o THC ele é demonizado porque ele é o responsável pelo efeito psicoativo. Aí, se a gente for puxar o fio da história e falar, e por que o efeito psicoativo da maconha é demonizado? Preconceito. Né? Preconceito e interesses de diversas naturezas que seriam diversos para a gente estar mencionando aqui. Mas o THC realmente ele joga um papel fundamental e cada vez mais as pessoas vão se dar conta dessa importância dele. A Jaiô. Oi. Boa tarde, obrigado pela palestra. A primeira pergunta é de que modo a tua experiência tem dito em relação ao extrato rico em CBD, o THC, para dor crônica, né? E a outra coisa é como é que é feita essa transição dos canabinoides com o opioide, aqueles agentes de maneira cinética. E, por último, de que maneira você está vendo essa regulamentação que está sendo feita pela Anvisa e como isso vai mudar a situação clínica? Obrigado. Olha. Então, vamos lá. A maioria dos pacientes que eu atendo hoje, eles fazem uso do extrato nacional, né, do extrato produzido no país, seja ele de maneira lícita ou ilícita, né? Valendo lembrar que aqueles que produzem de maneira ilícita estão buscando a via da legalidade, que é o caminho que a gente tem, de fazer a desobediência civil organizada, né? Então, esses pacientes, a maioria fazem uso do extrato rico em THC, com pouco CBD, que é o que a gente tem disponível aqui. De qualquer forma, como a gente viu em estudos e na própria prática clínica, aqueles que têm a oportunidade de usar um extrato que contenha uma maior quantidade do CBD e do THC, eles se beneficiam mais, né? E o desmame dos outros medicamentos é algo que ele é muito peculiar de cada paciente. E aí não é só com opioide, não. São de medicamentos alopáticos como tal. Assim, eu não conseguiria aqui dizer para você uma fórmula mágica para desmame. Até porque existe, né, a questão da interação medicamentosa como toda. Essa coisa da política de regulamentação, eu vou até tratar ela de uma maneira mais abrangente nesse ciclo de debate antiproibicionista, que eu vou ter mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente em Natal esse mês. Mas eu costumo dizer assim, veja, se a gente fosse falar, né, de uma maneira bem resumida, o que eu vejo o cenário, eu vejo como três grupos. Né, três grandes grupos. Um grupo de proibicionista, né, que coloca a maconha ao lado de uma... É como se fosse a maconha e a jararaca. Né? É o grupo proibicionista, como se fosse a maconha uma planta carnívora e a jararaca. Né? Aquele que acha que é a mesma coisa, né, que fica falando que, não, se vamos regulamentar a maconha como todo, vamos regulamentar a jararaca porque o veneno dela fabrica remédio. A maconha não mata, a jararaca mata, entendeu? E a maconha ela não vai lá e ataca, não. Pode ver, eu estava ali o tempo inteiro e não fui atacado. Nesse grupo, a gente tem como representante principalmente, até queria que ela me atacasse, mas não... Nesse grupo, a gente tem como representante o Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Cidadania e a Associação Brasileira de Psiquiatria.
A gente tem a Anvisa, que vem com uma proposta que aí trata a maconha já ao lado de um material radioativo, né? Se você pegar a proposta de regulamentação, parece que a gente está tratando de um material radioativo. Isso para a gente tem aquela coisa que alguns falam, não, mas de uma forma ou de outra é um avanço, porque antes nem se falava nisso, tudo bem. Mas isso está muito aquém do que o terceiro grupo quer. Quem é o terceiro grupo? Esse segundo grupo é o grupo da Anvisa e alguns laboratórios que vão se beneficiar desse CBD sintético ou da plantação aqui com todas as normas que só quem vai poder cumprir é quem tem um alto poder financeiro. E o terceiro grupo somos nós. É o Fórum Delta 9, o Instituto do Cérebro, são as associações, que é um grupo que busca um acesso à ciência canabinoide com autonomia para cada paciente. A gente sabe que, por exemplo, a regulamentação do autocultivo, que é o que a gente defende, com a fiscalização, com a preocupação nas boas práticas de produção, o cultivo associativo, através das associações, eles não vão ser suficientes para aquela demanda toda, só de paciente de dor. Imagina os outros diagnósticos. Então, a gente tem uma preocupação também em quem vai produzir a maconha em grande escala. E aí, como proposta, eu costumo citar, por exemplo, Pernambuco, que é onde eu vivo, né, que já foi responsável pela produção de 40% da maconha consumida no país. Imagina se a gente pega aqueles produtores que estão trabalhando lá em regime semi-escravo, a gente regulamenta esses produtores, a gente pega essa maconha, manda para as universidades, parceria com as associações, vamos produzir e colocar na farmácia Viva do SUS disponível aos pacientes do SUS e àqueles que não têm recurso. Eu acho que a gente tem que pensar. E uma coisa importante, quando a gente fizer isso, vai acontecer o que aconteceu na Califórnia. Na Califórnia, em 95, quando os pacientes de HIV e AIDS lançaram mão da preposição 215 e conseguiram regulamentar, chegaram até o governador, os cultivadores chegam até o governador, e olha que era o Schwarzenegger, né? E falaram, você está devendo para a União, está devendo para a Federação, a gente paga a sua dívida. A gente paga, deixa a gente plantar. Então, esse dinheiro arrecadado causa uma sangria monetária no tráfico, não que vá acabar, mas causa uma sangria monetária no tráfico, e a gente tem que pensar o que fazer também com aquelas pessoas que hoje são taxadas como traficantes, mas que, na verdade, são vítimas de uma política social que o colocam na vulnerabilidade. Esse recurso arrecadado tem que ser voltado também para a política social de reparo para essas pessoas que vivem como traficantes. Né? Eu acho que é isso. Eu vi na sua palestra, parabéns por ela, eu vi que tem algumas doenças autoimunes que já estão tendo sucesso com o tratamento da cannabis. Uma das doenças que mais atinge brasileiros, e é uma doença silenciosa, são as doenças da tireoide. Então, eu gostaria de saber se existe alguma pesquisa nesse ramo e também sobre o hipoparatireoidismo, que é uma sequência das retiradas das tireoides, se existe algum estudo da cannabis em relação a essas duas patologias. Obrigada. Certo. Bom, então, o que acontece? Veja, existem alguns diagnósticos que, conhecendo o que já se conhece da medicina canabinoide, da ciência canabinoide, certamente a gente vai conseguir chegar a conclusões, como, por exemplo, o caso do câncer mesmo, né, que a gente fala, a maconha cura câncer. A gente não está autorizado do ponto de vista científico em dizer que cura câncer, porque a gente precisa de mais estudos até para entender e saber qual a dosagem que a gente vai usar em caráter quimioterápico, digamos assim. A mesma coisa acontece com algumas doenças autoimunes, né? A tireoidite de Hashimoto e tal. Carece de estudo para a gente afirmar com convicção, olha, está tratando, existe ensaio clínico. Não, ainda não existem, né, ensaios clínicos para a gente comprovar isso tratando diretamente. Agora, o que vem acontecendo? O que vem acontecendo é que, na prática clínica, a gente tem que lembrar que o que está acontecendo com essa coisa da ciência canabinoide é que a população que estão interessada e sem preconceito, chegando aonde tem informação, eles estão ensinando aos médicos. Estão ensinando aos médicos e quando a gente vê, a gente começa a ter vários relatos de caso de pacientes que têm esses diagnósticos e eles vão tendo uma melhora.
Eles vêm conseguindo ter uma melhora. Mas, assim, do ponto de vista de ensaio clínico, ainda carece. E carece também por um motivo muito compreensível, a própria proibicionismo, né? Que é a história do cachorro querendo pegar o rabo. É proibido, aí não deixa estudar, né? Porque é isso, né? Quem deveria representar a comunidade médica, que é o conselho, fica dizendo que, né, que não sabe, que não tem estudo e que nem sequer quer estudar. Né? Mas realmente ainda carece de estudo especificamente para esse tratamento. Eu sou mãe de uma criança autista, não só autista, como epilética, como diagnosticada com hipertireoidismo. Enfim, meu filho já chegou a ter, logo no começo, eu descobri há 5 anos que ele tem 8 hoje, há 5 anos e meio que ele era epilético. Meu filho chegou a dar já por dia 162 crises. Sem mentira. Hoje, eu tenho uma agenda onde eu coloco todas as crises dele. E a última vez que eu fui para o neuro foi dia 18 do mês de junho, e de lá para cá, meu filho já vai dando mais de 15 crises. Mesmo ele tomando 12 frascos de Depaquenes, 4 de Respiridona, fora remédios e mais remédios para dormir, e nunca com êxito. E devido eu vinha esse tempo inteiro pedindo que eu venho lendo sobre o cannabis e recebendo tanto não de neurologista, eu decidi botar minha cara a tapa. E eu disse, olha, pois se vocês não me dizem, não me prescrevem, então eu vou procurar outros meios de buscar. Eu quero que meu filho amenize. Eu vejo meu filho sofrendo. Meu filho tem crise de ausência constantemente. Meu filho tem febre, uma febre que eu estava comentando com os meninos, nunca há exames e exames. E meu filho continua tendo febre e não se sabe por quê. Então, isso, para mim, como mãe, eu acho para qualquer mãe de qualquer criança aqui, ou até crianças, entre aspas, normais, é difícil você ver seu filho ter crise e você ter que botar, assim, ser forte o tempo todo. Todo mundo cai, na verdade, né? E não é fácil. Eu mesma, eu já entreguei a Deus, disse, Deus, pelo amor de Deus, bota uma pessoa com a mente aberta, ou é eu que sou doida demais. Eu me identifiquei totalmente com aquele rapaz que era o louco, né? Eu disse, eu acho que eu sou igual a ele. Porque, assim, você vai para o médico atrás de uma solução. Eu vou dizer como qualquer pessoa. Você vai para o médico, você não vai pelo olhar para você. Você vai buscando que ele tenha aquela resposta. E quando a gente vai, fica muito difícil para a gente. Então, assim, apesar que os meninos eu conversei bastante com o pessoal que ali acompanha, né? E assim, vai abrindo esses leques. Então, mais frisando a importância de médicos prescreverem. Gente, os médicos que estão aqui não queiram saber o quanto, me perdoe, o quanto é difícil você ver um filho debater, o quanto é difícil você olhar para seu filho e esperar uma resposta dele. Então, se sensibilize, como diz, não espere, como diz na sua ponceira, não espere precisar para apoiar, porque é difícil, não é fácil. Então, eu queria mais, não é nenhuma pergunta, é mais para lhe parabenizar por você apoiar tantas associações, mas uma questão de nós, seres humanos, precisamos sentir a dor do outro, precisamos ser empáticos, né? Ter empatia. Eu acho que é a palavra que representa todo o Delta 9, eu conheci esse ano. Já olhei de vários outros deltas, assisti de vários outros eventos, e é isso, era parabenizar por profissional, e que não pare, busque, e os médicos que estão aqui se sensibilizem. São crianças que estão perdendo a vida convulsionando, são crianças que estão, pais perdendo filhos, filhos perdendo pais, dando crises. E é uma coisa que há tantos anos se vem estudando, porque não a gente sensibilizar quem precisa dar uma carimbada. Eu digo muito assim, precisa dar uma carimbada. Então, é isso. Eu vou lhe procurar mais tarde, que já peguei todos os seus contatos. Acho que eu tenho mais do que sua secretária, todos os seus contatos. Mas por isso. E a vocês, médicos, se sensibilizem. Vou falar aqui. Dizer que é muito importante a participação, sua participação aqui também. E
Eu tento apoiar várias associações, aqui tem a ONG Reconstruir, falta perna, na verdade, para a gente estar presente em vários estados. Houve um trabalho de curso de prescrição aqui, o Instituto do Cérebro, organizando, junto com a Reconstruir e outros atores também. E eu acho que é muito importante isso que você está falando, porque a gente precisa reunir esses atores, né? Reunir os médicos. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante também. É com respeito aos cultivadores, né? A gente precisa proteger os cultivadores, porque hoje, quem está segurando a bronca do tratamento da maconha medicinal no Brasil são os growers, né? As pessoas que antes... A gente tem que lembrar que essa luta ela não começa hoje. Em 95, o primeiro simpósio internacional, o professor Carlinhos já falava isso. Né? Em 2010, o terceiro simpósio já estava propondo o que a OMS propõe, que é uma formação de uma agência de vigilância sanitária voltada para a cannabis como tal. Né? A gente tem o pessoal da Marcha da Maconha, que apanhou muito, só até ter o direito de fazer a marcha, e mesmo assim ainda sobre repressão. Então, assim, lembrar que a gente não está chegando aqui e está encontrando e está inventando nada. Existem pessoas, né? E o Rio Grande do Norte ganha destaque nisso. Né? O Instituto do Cérebro, que a gente tem o professor Siddhartha, para mim, estar aqui sempre é uma honra estar compartilhando esse espaço. Então, vê a importância de a gente estar juntando esses atores, porque no momento que a gente vê uma produção estabilizada, que a gente, com essa produção estabilizada, conseguir estabilizar o paciente de maneira mais fácil, vai ser o que vai dar um suporte maior para a gente mostrar ao Poder Judiciário de que ninguém consegue mais e nem vai frear esse movimento da maconha medicinal. Então, vocês estão de parabéns também.